Meus amigos e minhas amigas, Jesus nos abençoe. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito importante, é um tema que é a grande fatalidade da vida física, um tema que a grande maioria das pessoas buscam jogar para debaixo do tapete, fogem de abordar esse tema, evitam conversar sobre ele. Entretanto, é a certeza que nós temos quando estamos no plano físico. Nós vamos falar um pouco sobre a morte. Esse fenômeno natural que ocorre com todos os seres que estão vivos, que estão incorporados, que estão encarnados na Terra. E vamos iniciar tentando fazer uma diferenciação entre morte e desencarnação. Não são a mesma coisa, apesar de muitas vezes pensarmos isso. Mas morte é uma coisa, desencarnação é outra coisa. Uma sucede à outra. A morte é a cessação da vida física. É o cessar da coerência fisiológica. A morte é a parada completa das funções vitais. É a parada dos batimentos cardíacos. É a parada da atividade elétrica do cérebro, de todo o encéfalo. É a falência total, irreversível, de todos os órgãos que formam o corpo, o organismo anatomo-funcional. Desencarnação é o afastamento permanente do espírito àquele corpo que acabara de morrer. Nós falamos afastamento permanente porque todas as noites nós experimentamos uma morte parcial. Quando o corpo dorme e nós nos afastamos temporariamente desse corpo e retornamos pela manhã quando acordamos. Na morte, há essa cessação da atividade vital e o espírito se afasta permanentemente daquele corpo. O espírito não perde a sua individualidade após a morte. Isso quer dizer que nós, quando partimos para o mundo espiritual, continuamos com as nossas lembranças, com os nossos gostos, com as nossas aptidões, com as nossas emoções, com todo o conhecimento que nós conseguimos abarcar durante a vida física. Lembramos, inclusive, de várias outras experiências reencarnatórias do passado. Muitas pessoas que temem de forma desequilibrada a morte, elas temem muitas vezes a dor. E aí nós perguntamos, será que a morte dói? Em realidade, na grande maioria dos casos, não há um incômodo no momento exato da morte, porque nesse momento há um estado de inconsciência. É como se tivéssemos tomado uma anestesia para uma cirurgia, uma anestesia geral, e perdemos a consciência. É como um desmaio, que muitas vezes acontece, a gente só percebe que desmaiou quando a gente acorda e as pessoas estão em nossas voltas e nós estamos agoniados, querendo tomar posição da situação, até que percebemos e alguém nos diz, olha, você desmaiou. É como o sono que nos pega durante a noite e a gente acorda de manhã e vai perceber que o sono pegou a gente. Então, o fenômeno da morte é dessa forma. Muitas vezes nós sofremos muito mais antes da morte do que no momento exato onde tudo no corpo para. Muitas pessoas têm infarto do miocárdio, que dizem ser uma dor terrível. Muitas pessoas sofrem de doenças degenerativas como câncer, que destrói as células do corpo, causando muita dor.
mas muitas delas, no momento da morte, não percebem esse passar para o outro lado. Evidentemente que quanto mais apegada a criatura é ao mundo material, mais dificuldade ela vai ter de se libertar dos liames. É interessante a gente frisar que nesse fenômeno morte e desencarne, a morte ocorre sempre primeiro. Não é o espírito que desencarna e depois o corpo morre. É o corpo que morre e depois o espírito desencarna. Quando nós falamos de desencarnação, é importante, para entender o seu processo, falarmos um pouco da reencarnação, porque é justamente o oposto. A desencarnação é o oposto da encarnação. Porque no momento que se processa a reencarnação, o espírito que vai reencarnar, ele é atraído ao corpo físico, atraído ao óvulo fecundado pelo espermatozoide, nas trompas de Falópio, e a partir daí, fios são ligados, fios de energia, fluídicos, agregando as células do corpo espiritual, as células do corpo material. E esse processo vai acontecendo à medida que o corpo vai se desenvolvendo e as células vão se multiplicando. E a espiritualidade nos mostra que o processo se conclui entre torno de 6, 7 anos de idade. É aquela época que a gente fala assim, quando eu dei por mim, quando eu me dei como gente, ou seja, quando eu tomei conta do meu corpo e me percebi, nesse momento é que se completa o processo reencarnatório. Na morte, na desencarnação, acontece o contrário. Os liames que estavam ligando o perispírito, o corpo espiritual, ao corpo físico, eles vão se soltando, eles vão se afrouxando e se desligando aos poucos. Evidentemente que esse desligamento depende do nível do espírito. Quanto mais evoluído, quanto mais moralizado, quanto mais desapegado das coisas materiais, mais rápido ocorre esse desligamento. Quanto mais a criatura é vil, quanto mais a criatura é apegada às coisas da terra, mais demora esse desligamento. Pelo nível moral, pela qualidade dos pensamentos, essa desencarnação, esse afrouxamento dos laços, pode ocorrer inclusive antes da própria morte. Como assim, Cláudio? À medida que a pessoa vai envelhecendo, no processo natural de envelhecimento, esses laços vão se afrouxando. Não são desligados, eles são afrouxados. Por quê? À medida que a pessoa que desenvolve pensamentos de amor, que acredita na imortalidade da alma, que acredita em Deus, o seu envelhecimento o convida a meditar sobre a vida e sobre a morte. E ele começa a perceber as coisas efêmeras do mundo e as coisas eternas do mundo espiritual. E à medida que ele entra nesse clima, ele vai se desapegando das coisas materiais. E pelo desgaste do corpo físico ocorrido pelo envelhecimento, pela redução da energia vital que mantém o corpo, esses laços vão se afrouxando, se afrouxando, se afrouxando. E muitas vezes, quando a pessoa entra no declínio para a morte, às vezes, o último bater do coração coincide com a libertação total do espírito. Evidentemente que isso não é muito comum, depende muito do nível do espírito, esse desapego, não é? Por exemplo, muitas vezes, pessoas que estão em estado de coma, muitas vezes o espírito já está quase que totalmente afastado daquele corpo, quando aquele coma vai levar à morte. Nem sempre o espírito fica próximo
Muitas vezes ele fica distante, ligado por alguns fios que com o tempo vão se rompendo, vão se desatando e a desencarnação acontece. Nós podemos ver, por exemplo, a morte natural. A morte natural, muitas vezes por falência de múltiplos órgãos, pela idade, pelo desgaste natural que o tempo faz com que ocorra no corpo físico, esses laços vão se desatando suavemente e muitas vezes a pessoa desencarna de uma forma suave, diferente de muitas vezes da morte abrupta, a morte violenta, porque naquela morte que ocorre pelo desgaste dos órgãos, a energia vai se diluindo e vai acabando suavemente. Já numa morte violenta, muitas vezes o corpo está cheio de vitalidade. Então há um rompimento abrupto, num suicídio, num atropelo, num assassinato. Há aquele rompimento abrupto e muitas vezes o espírito entra no estado de choque, fica aturdido, não consegue compreender o que aconteceu. E muitas vezes ele pensa que ainda está aqui. Lembra daquele filme Ghost? No filme Ghost nós vemos claramente isso. Quando o personagem Sam ele é assassinado, ele sai do corpo e vai correndo atrás do assassino. Depois que ele volta, ele olha o corpo morto no colo da namorada e ele não consegue entender, porque ele olha o corpo lá e se olha e se vê. Ele fica em estado de perturbação. E esse tema nós abordaremos na semana que vem, a perturbação que ocorre no momento da morte. É interessante perceber que ninguém, praticamente ninguém, consegue ver a própria morte. Porque entra num estado de inconsciência, de torpor, muitas vezes de sono profundo e não consegue perceber que desencarnou. Quando desperta, já está do outro lado da vida. Como vai ser lá? Vai depender de como foi a vida dele aqui. Nós temos no YouTube, tem um canal, né, que fala sobre a morte de Dimas. É a TV Mundial de Espiritismo. Esse caso da morte de Dimas está no livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. E ele descreve, né, um processo de desencarnação. Evidentemente, como não há nenhum nascimento igual, não há nenhuma morte igual, não há nenhum desencarne igual, porque todos nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Vai depender de muitos fatores morais e espirituais que vão fazer o bojo do desencarne de cada pessoa. Mas vocês podem buscar lá A Morte de Dimas, TV Mundial de Espiritismo, ou ler o capítulo no livro Obreiros da Vida Eterna. Mas ele descreve mais ou menos assim: nós temos Dimas deitado, já bem doente, uma morte lenta, né, suave, e os companheiros espirituais começam a trabalhar no desencarne de Dimas. Então eles manipulam o plexo solar, que cuida da vida orgânica, da vida vegetativa, e começa o desligamento ali. E aí começa a sair dessa região da epigástrica, começa a sair como que fosse uma fumaça, ou uma substância meio leitosa, e fica acima do corpo físico, na mesma região, flutuando. Depois a espiritualidade vai manusear o tórax, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, e acontece a mesma coisa. Começa a formar aquela substância leitosa que se une àquela que saiu da região epigástrica e vai até o pescoço, formando toda uma substância como se fosse uma fumaça leitosa. Depois ele entra em coma profundo. A espiritualidade vai na fossa romboidal e manipula algo que causa um estralo. Não é? Nesse momento, o corpo começa a morrer. E o corpo morre.
e Dimas fica ligado por um fio. No momento que houve aquela mobilização, né, aquele manuseio na fossa romboidal, que houve aquele estralo, sai uma luz muito forte, que André Luiz conta que ele não consegue encarar direito porque é muito forte, e essa luz forma uma outra cabeça de Dimas. E se utiliza daquele vapor que saiu, daquela substância leitosa que saiu da região epigástrica, da região do tórax, da região do pescoço, e começa a formar um outro corpo de Dimas, que é o corpo espiritual, que Paulo fala em uma das suas cartas aos Coríntios. Então, nesse momento, se forma o perispírito ali, que está ligado por um fio tênue à região cerebral do corpo físico. No dia seguinte, já no momento do preparo do sepultamento, a espiritualidade retorna e aí faz o desligamento final. O corpo já estava morto, já há mais de 12 horas, e aí ocorre o desligamento final. E Dimas desperta no mundo espiritual e vê a sua mãe. E aí eles vão para as suas atividades. É interessante ler esse capítulo, ou então ir no YouTube, no TV Mundial de Espiritismo, Morte de Dimas. É muito legal, muito ilustrativo, muito educativo. Mas isso tudo nos convida a buscar um preparo para esse fenômeno que vai ocorrer com todos nós. É inevitável. A gente pode adiar, a depender da nossa vida, do nosso comportamento, mas a morte ela vai ocorrer. Seja 60, 70, 80, 90, 120 anos, ela vai ocorrer. E é necessário a gente pensar nela de vez em quando. Não vamos ficar neuróticos pensando na morte o tempo inteiro. Não é isso que nós estamos falando. Mas é importante crer na imortalidade da alma. Mas não apenas crer na imortalidade. É importante compreender e se preparar para isso. Esse preparo vem de várias maneiras. Desde a busca de usar as coisas, mas não se apegar a elas. De perceber como as coisas são transitórias, são efêmeras. De se sentir um viajante. Nós somos viajantes, viajores desse caminhar na Terra. Estamos aqui de passagem, mas não a passeio. Temos tarefas a realizar. Esse deve ser o nosso foco, na certeza de como um soldado que conseguiu na guerra cumprir o seu papel, retorna para a sua pátria para receber os lauréis da vitória. Não da vitória contra o mundo, mas da vitória contra si e a favor de si mesmo. Contra as suas imperfeições e a favor da aquisição das virtudes. Pois são as virtudes sob o comando do amor que irão, sem dúvida alguma, nos dar o passaporte para um despertar no mundo espiritual tranquilo, um adaptar-se ao nosso mundo verdadeiro, porque lá é o verdadeiro, aqui é o temporário. Lá nós ficaremos um dia sem precisar mais voltar para cá. Aqui são estágios para que nós possamos encontrar a plenitude, a felicidade e a luz. Mandem as suas perguntas nos comentários. Na última quarta-feira de cada mês nós respondemos as perguntas que nos são feitas. Vamos movimentar o nosso canal. Aqui não tem formalidades. Aqui não tem nada que busque a superficialidade das coisas, a vaidade, o orgulho. Não. É gostoso estar com vocês. Eu me sinto muito bem quando estou aqui com vocês. Sou estudante como vocês. Estou no mundo em busca da felicidade como vocês. Vamos movimentar esse canal? Última quarta-feira do mês, perguntas e respostas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre. Muita paz.